Bem-vindo à nossa campanha 40 dias de oração pelo seu amor, uma nova história escrita pelo dedo de Deus. Estamos no nosso 30º dia do desafio e hoje nós vamos orar pelo chamado de Deus na vida da pessoa a quem você tem orado. O chamado de Deus, ele, por mais que seja difícil, ele tem que ser ouvido. Mas não é pela força, nem pela violência, é pelo Espírito Santo de Deus. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E o que nós temos que ter é fé. Fé que essa pessoa a quem estamos orando é uma escolhida do Senhor. Porque é diferente. Ser chamado é uma coisa. E ser escolhido pelo Senhor significa que há uma missão e uma missão específica a ser cumprida ali na terra. Então muitos são chamados, muitos têm algo com o Senhor, mas nem todos obedecem. Por isso nós temos que orar, Senhor, que essa pessoa seja escolhida do Senhor, que ela possa ser, Pai, vaso de honra nas Tuas mãos. Que ela possa, Senhor, ser uma pessoa que vá dar frutos, que venha gerar vida, que venha, Senhor Jesus, a salvar, através da vida dela, outras vidas. Que o testemunho, Pai, dela possa, Senhor Jesus, alcançar outras pessoas. E tudo o que essa pessoa está vivendo hoje, Pai, seja para testemunho do Senhor. A palavra do Senhor mostra várias pessoas que foram chamadas, mas ela também mostra os escolhidos do Senhor. E o primeiro escolhido foi Isaías. Nós vamos entender que o chamado de Isaías é um chamado e ele obedeceu à voz do Senhor, mas ele não estava de qualquer jeito. Ele não entrou na experiência com o Senhor de qualquer jeito. Ele teve uma experiência em particular com o Senhor. Então é interessante nós orarmos também nesse sentido, que essa pessoa possa ter uma experiência particular com o Senhor, algo sobrenatural, surpreendente. Porque Deus, ele se revela, ele se mostra, como ele se mostrou para o profeta Isaías. Na palavra do Senhor, no capítulo 6, diz no capítulo 6, versículo 6, mais um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar como uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse, eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Então, Isaías, ele não estava ali já pronto, não. Foi necessário a presença do Senhor ali para purificá-lo. Jesus, ele enviou seu anjo para que Isaías tivesse essa experiência, porque ele se considerava um impuro, uma pessoa que habitava no meio dos impuros. Então, Deus, ele dá sim a oportunidade de purificação. E veja que foi com brasas vivas, tocando nos lábios de Isaías. Então foi forte a experiência, uma experiência que queimou, que deixou uma marca na alma ali. E isso guardou na mente de Isaías. Um outro profeta que também passou por uma experiência muito forte foi Jeremias. No capítulo 1, versículo 5, a palavra do Senhor diz assim, a partir do versículo 4, assim veio a minha palavra do Senhor dizendo, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei
e as nações te dei por profeta. Então disse eu: Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Você vê que ele foi um escolhido, e ele ia ser enviado às nações, e onde ele fosse, ele deveria falar aquilo que o Senhor ia colocar nos lábios dele. Jeremias também não se sentiu dentro da palavra de Deus ali, apto a ser servo de Deus, a servir ao Senhor. Ele se considerou criança. E Deus falou que não é a visão de Deus. Nós temos que entender que nós temos que ver como Jesus vê. Talvez nós olhamos para a pessoa e vemos ela como uma criança, como uma pessoa imatura. Não, ali não tem chance, ali não tem como agir, ali não tem mais como o Senhor fazer nada ali não. Nós temos que aprender a olhar como Jesus nos olha. E Jeremias, ele se considerava pequeno. E Deus disse: não. E aonde eu te enviar, você fará a minha vontade. Onde eu te enviar, você vai. Olha só, a visão de Deus é diferente. Por isso hoje nós estamos aprendendo a olhar com os olhos do Senhor. Porque Ele quer que você mude o olhar para as pessoas e não julgue, mas sim ore pelo chamado. Ore para que essa pessoa seja a escolhida de Deus. Mesmo ela estando no abismo, mesmo ela estando no meio dos impuros, Deus purificará ela e dará as condições exatas para o cumprimento do chamado dela. Outro profeta é o profeta Ezequiel. Na vocação de Ezequiel: filho do homem, come o que achares, come este rolo, e vai e fala à casa de Israel. Então ele tinha que se alimentar do rolo. O rolo era onde eram escritas as palavras do Senhor, em pergaminhos. Então é necessário o alimento. Alimente, se alimente. A palavra de Deus é que nos dá força e nos encaminha em direção ao chamado. Mas Deus não envia ninguém de qualquer jeito. Há uma preparação. Primeiro foi uma purificação. Depois foi levantar a autoestima daquela pessoa, como fez com Jeremias, que se considerava pequeno. Depois, a preparação da palavra do Evangelho. Então nós temos que seguir passos, caminhos. Não é de uma vez que Deus coloca você e nem a outra pessoa na caminhada, não. É um processo e esse processo demanda um tempo. Por isso, aqui fala: e disse-me, filho do homem, põe-te de pé e falarei contigo. Deus não fala com o prostrado. Deus fala com quem está de pé. Então levante-se hoje. Se ponha de pé para ouvir a palavra de Deus e se alimentar do rolo que Ele está te oferecendo hoje, dando a você força para continuar na sua missão de interceder pela pessoa que você ama e pelas pessoas que estão à sua volta, para que a sua história seja mudada. Ore para que essa pessoa
creia que foi criado para um chamado específico. Ele foi escolhido por Deus. E que Deus não desistirá ou abrirá mão dessa pessoa. Ore para que ela se entregue ao seu chamado, ao chamado de Deus, e para que Deus os ajude a renunciar àquilo que é necessário para atender à vontade do Senhor. Ore para que ela não tenha dúvida quanto ao seu chamado, para que o Espírito Santo a ilumine e ilumine você também, para abrir os seus olhos, para que você tenha entendimento e que essa pessoa também tenha entendimento daquilo que o Senhor tem para cada um. Aprenda a olhar com o olhar de águia. Não olhe como uma galinha sempre para baixo, para os seus pés. Não olhe com visão ampla, porque Deus tem algo grandioso na sua vida e na vida das pessoas a quem você tem orado. Senhor, eu oro para que o Senhor ouça claramente a minha voz e que o Senhor venha abençoar e dar o entendimento e o discernimento necessário, tirando as escamas dos olhos dessa pessoa. Guia os nossos passos, Senhor. Nos oriente, nos mostre, purifica-nos, nos santifique para o cumprimento do Teu chamado. A Sua vontade é boa, perfeita e agradável. Se Tu tens algo para nós, que o Senhor nos mostre e nos dê paciência para ser guiados pelo Senhor. Nos dê paciência para esperar a oportunidade perfeita, para que os desejos do coração não entrem em conflito com os desejos do Senhor, para buscá-lo, para que o Senhor nos guie e ouvir quando o Senhor falar sobre nós, sobre aquilo que o Senhor tem para nós. Deus, Ele quer mudar a sua história. Deus, Ele quer transformar a sua vida e a vida desta pessoa. Mas hoje é para você orar. Ore nesse sentido, para afastar o desânimo, para afastar o cansaço, para afastar as coisas deste mundo e nos aproximarmos mais de Deus, em nome de Jesus.